Pronto, vou começar de novo, porque tivemos problemas técnicos. Novamente, nessas ferramentas não estão nos ajudando, mas estou começando novamente a live aqui porque a última travou. Deu um probleminha, não sei o que foi que aconteceu, parou de vez. Estamos voltando aqui. Então, o pessoal está entrando ainda. Fátima, boa tarde. Bianca, boa tarde. Ana Lima, boa tarde. Malu acabou de entrar. Bem-vinda de volta, boa tarde todo mundo. A Renata está assistindo também. Bom, pessoal, como eu estava conversando com vocês agora há pouco, e vou falar novamente para quem chegou agora, hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação, discutir alguns temas, e a gente vai usar como referência bibliográfica a Bíblia, né? Que é a fonte de informação essencial que a gente tem, que é como a gente conversou na última live, é o nosso manual de instruções. E vamos usar também o Catecismo da Igreja Católica, que é uma das ferramentas que a gente tem para nos ajudar a entender o que está escrito na Bíblia, porque como conversamos na última live, a Bíblia é escrita numa linguagem muitas vezes representativa, é uma descrição histórica de um povo que tinha uma cultura diferente, que tinha uma religião baseada em fundamentos diferentes, que tinha um contexto histórico diferente, a própria forma de escrever era diferente. Então a gente tem que interpretar a mensagem de Deus no que é descrito na Bíblia. E uma das ferramentas que a gente tem para isso é o Catecismo da Igreja Católica. Hoje, para os catequizandos, eu aconselho que pegue sua Bíblia e pegue seu caderninho, porque na Bíblia a gente vai fazer a leitura do capítulo 1º e 2º do Gênesis, para entender como foi a criação. E eu gostaria que vocês anotassem os 7 dias, né, de criação, o que é que aconteceu em cada dia, porque provavelmente depois a gente vai ter alguma atividade em cima disso. Então, para os catequizandos que estão acompanhando a live, peguem seus caderninhos, que quando a gente for lendo, eu vou fazendo os comentários e vocês vão ter tempo para ir anotando o que acontece em cada dia da criação. Vou começar novamente. A gente fez aqui a leitura, na verdade a gente fez a primeira oração. Vamos fazer novamente para quem está chegando. Eu estou vendo que agora tem mais pessoas online. Vamos rezar o credo. Vamos lá, todo mundo junto. Deixa eu ver se eu tô... Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Vamos rezar o credo junto. Tá todo mundo me ouvindo? Eu queria um feedback. Alguém falou aqui que o som tá meio ruim, tá baixo. Tá, vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, para quem não conhecia o credo, depois dei uma estudada, porque é a nossa profissão de fé, a gente diz tudo que a gente acredita, que é toda a história que tem na Bíblia, tudo que a gente discute na catequese. Então, o credo é muito importante para a gente. É uma historinha, mais ou menos, né? Você prestar atenção na leitura do credo, tem toda uma sequência de eventos. E o credo começa com a frase: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. Então aí já tem uma dica para o que a gente vai discutir hoje nessa live. Deus Pai, que é todo poderoso, tem todo o poder. Pai, que é nosso Pai, né? A pessoa que, Deus que nos deu a vida, Ele é nosso Pai, então a gente diz que acredita em Deus Pai, todo-poderoso, que foi o Criador do céu e da terra. Então, Ele que criou o céu, a terra e todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, já começa com uma dica do que a gente vai discutir hoje, que é a criação de Deus, essa obra de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Então, Deus é o princípio e o fim de tudo, né? Ele que deu início a tudo, antes dele não existia nada e tudo vai voltar para ele. A criação é o princípio fundamental das obras de Deus, né? Deus começou a sua obra, a expressão do seu poder com a criação, e ele demonstra tanto o seu poder nessa criação. Ao longo da criação, ele também faz a sua obra, porque ele não terminou a criação, ele terminou o mundo, mas ele está ainda acompanhando a nossa evolução ao longo das nossas vidas, das nossas histórias e interferindo nisso. Então, nós somos uma obra criada perfeitamente para um propósito de chegar à perfeição, né? Deus nos deu perfeitas condições para chegarmos à perfeição, mas nós não somos perfeitos. Somos uma obra perfeita, criada com o intuito de chegar à perfeição. E conhecer a criação, a história da criação, como nós surgimos, é muito importante para nós cristãos, né? Porque a gente precisa entender de onde viemos e temos esse anseio constante de nos perguntar para onde vamos, por que estamos aqui. Então, entender a criação é muito importante e nos dá base para a gente responder essas nossas questões existenciais. Então, vamos ler juntos o capítulo 1 e 2 do Gênesis, para a gente comentar algumas partes, entender, de fato, o que é, de forma resumida, a criação da humanidade, né? Porque não dá para descrever em um único livro toda a obra de Deus. O mundo, toda a criação de Deus é perfeita e cheia de detalhes muito complexos que a nossa inteligência, que também foi dada por Deus, não alcançou ainda todo o conhecimento. Então, até hoje, quantidade de anos de humanidade que nós temos, a gente ainda não tem conhecimento de tudo que Deus criou, de todos os detalhes da sua obra. E não tinha como ser expresso isso em um livro como a Bíblia. A Bíblia resume a criação de Deus pra gente, com aquilo que Deus quis mostrar pra gente, que a gente precisava conhecer, né? É um empurrãozinho para o conhecimento da obra de Deus. É um resumo da obra de Deus, não é a obra completa, detalhada, porque a gente tem milhões de animais, a gente tem criaturas, né? Plantas, pessoas, minerais, tudo que foi criado por Deus não daria para descrever em um livro pequeno, seria uma biblioteca gigantesca e, enfim, talvez não houvessem palavras também para descrever toda a criação de Deus. Então, a gente tem na Bíblia um resumo. Então, vamos ler juntos os capítulos 1 e 2 e fazer alguns comentários para a gente entender um pouquinho dessa obra tão perfeita de Deus. Perfeita para o seu propósito. A criação de Deus é perfeita para o plano de Deus. Não somos perfeitos, buscamos chegar à perfeição. Vamos ler juntos. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 1 também, vamos ler já do comecinho. Primeiro livro da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, imagina que no princípio, no começo, só tinha Deus. E aí a gente tem que lembrar que a Santíssima Trindade é Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo, tudo é Deus.
São três pessoas, a gente descreve como três pessoas com características específicas. O Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é que nos acompanha e nos guia em toda a criação, toda a obra, toda a nossa história. Mas tudo é Deus. É meio complicado para entender, mas são três que é um só, Deus. Então, no princípio tinha Deus, só Deus, e uma escuridão imensa. E aí, dessa escuridão, é que Deus teve vontade de compartilhar toda a sua força, toda a sua capacidade, todo o seu poder com as pessoas, com as criaturas dele, né? Então, ele criou criaturas para poder compartilhar com elas o milagre do seu poder, a sua glória. Então, primeiro não havia nada, e aí Deus começa a criar o mundo, uma série de condições para depois, por último, criar o ser humano, né? Porque sem também o céu, a terra, sem a água, sem tudo que a gente tem no mundo, a gente não teria condições de viver, né? Deus criou a gente para viver no mundo. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, estava lá tudo escuro e aí Deus criou o céu e a terra. A terra estava uniforme e vazia. Então, não tinha nada na terra e nem tinha forma na terra. Era só uma bagunça. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, tinha as águas, tinha a escuridão e Deus estava em todo lugar, mas nada tinha forma nem ordem ainda. Ele criou as coisas, mas ele ainda ia organizá-las. Deus disse, faça-se a luz. Porque estava tudo escuro, né? Então, criou a luz. E a luz foi feita. Então, só com o fato dele dizer, seja feito do nada, a luz foi feita. Deus viu que a luz é boa e separou a luz das trevas. Essa parte aqui é muito legal. Deus viu que a luz era boa. A gente vai ver que isso vai se repetir ao longo do capítulo. Em toda a criação, Deus viu que a criação era boa porque foi criada por Deus. Logo, tudo criado por Deus é bom. Então, Deus viu que era bom e somos bons. Não somos criados de forma imperfeita. Não somos criados para ser ruins. Mais pra frente a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. E separou a luz das trevas, né? Ele criou a luz, já havia escuridão, e aí ele separou. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Então aí surgiu o dia e a noite. Sobreveio a terra e depois a manhã. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento. Então a gente teve o primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. Quem é catequizando, anota aí, tá? Deus criou o céu e a terra primeiro, estava desorganizado. Ele criou a luz e aí ele separou a luz da escuridão, criou-se o dia e a noite. Vamos para o segundo dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. O que é esse firmamento? Esse firmamento é o céu, né? Tem as águas e aí ele criou um firmamento, que é o céu que a gente tem hoje, que vai separar as nuvens, que são água, que a gente sabe hoje que contém água, das águas do oceano, que tem no nosso planeta. Acontece às vezes com a chuva da água que está separada lá em cima, vir para aqui para baixo com a gente, né? Então, mas tem o céu no meio que separa as águas das nuvens das águas na terra. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento os céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus criou o céu e separou as águas da terra das águas do céu. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. O elemento árido é o elemento seco. Então, tinha a terra lá, né? Ele disse para separar a terra da água
E aí foram surgindo as ilhas, os continentes, né? E os oceanos. Separou uma coisa da outra, ficava tudo misturado, tudo bagunçado. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido de terra. Então Deus chamou a terra seca de terra e o ajuntamento das águas de mar. E Deus viu que isso era bom. Então toda a obra de Deus é boa, tudo que foi criado por Deus é bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. Então Deus disse para serem criados as plantas, as árvores, as flores, e que essas plantas, que essas árvores, que esses frutos dessem sementes para se reproduzirem, né? A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom, porque tudo que Deus cria é bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus criou as plantas, né, e os frutos. Deus disse: faça-se luzeios no firmamento dos céus, luzeios, luzes, né, coisas iluminadas, no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Então, ele já tinha criado o dia, ele já tinha criado a noite, mas para separar um do outro, para marcar o dia e para marcar a noite, ele criou luzeios, luzes, objetos iluminados. E o que são esses luzeios, né? O sol, para marcar o dia, para separar o dia, e a lua para a noite. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeios, o maior para presidir o dia, que é o sol, e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o 4º dia. Então, no 4º dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Depois disse, pululem as águas de uma multidão de seres vivos. Então, no mar, ele já tinha criado o mar, já tinha criado os continentes, as ilhas. Ele resolveu criar os seres vivos, né? E aí ele criou primeiro as criaturas marinhas para povoar o mar. Multidão de seres vivos e voam aves sobre a terra. No mar, as criaturas marinhas, os peixes, as baleias, os golfinhos, tudo que tem no mar, que aí a gente também nem conhece todas as espécies. E para voar, todas as criaturas, todas as aves. Né? E que a gente sabe que as aves precisam também da terra para pousar, porque elas não ficam voando o tempo inteiro. Então, Deus criou os seres vivos do ar, do céu, as aves que voam, e os seres vivos do mar, que são os peixes e tudo mais. Mas as aves precisam da terra para pousar. Pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Então, elas também não ficam voando em cima das nuvens, não. Elas ficam lá no céu, né? Deus criou os monstros marinhos. Monstros marinhos é porque, na época, as pessoas achavam que algumas criaturas marinhas eram monstros, né? Então, e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, mais uma vez, a obra de Deus, mesmo as criaturas marinhas que assustam a gente, mesmo as aves que às vezes a gente assusta, tem medo de uma ave esquisita, todas elas são boas, todas elas têm um objetivo. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Então ele disse para esses animais que ele criou que multiplicassem, que reproduzissem, para que surgissem outros iguais a eles. E encherem as águas do mar e que as aves se multipliquem sobre a terra.
Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia. Então, no quinto dia, se criou as aves, os peixes, as criaturas marinhas. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então, nesse dia, Deus criou os animais terrestres, né? Ele já tinha criado os peixes, as criaturas marinhas, as aves. Agora ele criou os animais terrestres, que andam na terra, os que se arrastam, que caminham, né? E eles também se multiplicaram. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que ele está falando no plural aí? Por que ele não está dizendo faço o homem a sua imagem e semelhança? A minha imagem e semelhança. Ele está falando no plural. No catecismo da Igreja Católica, a gente vai ver que Deus, antes do homem, criou os anjos. Então Deus não estava sozinho. Já haviam os anjos, que são as criaturas espirituais, que são mais semelhantes a Deus do que nós. E nós somos uma junção do espiritual, que são os anjos, com o material, que é a obra de Deus no mundo. Então a gente tem o espírito e a gente tem o corpo físico. Os anjos são mais parecidos com Deus do que a gente, porque Deus é só espírito, Deus não tem esse corpo físico. Deus se fez homem com seu Filho Jesus Cristo, mandou ele à Terra para viver com a gente e nos salvar. Mas Deus em si, na criação, o Deus de verdade, Jesus é Deus de verdade, mas ele está lá hoje em espírito. Deus não tem corpo físico, né? Não tinha um corpo físico. Deixa eu voltar aqui. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar. Então, Deus estava falando lá que o homem seria a imagem dele e ele ia reinar sobre a terra. Ele ia governar toda a criatura de Deus, toda a obra de Deus. As plantas, os animais, tudo que existe no mundo é do homem. A gente reina sobre a terra e a gente tem que cuidar dela. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, se multipliquem, né, tenham filhos e tomem conta da terra. Né? Os animais, o ser humano tem a capacidade de controlar as suas vontades. Temos o livre-arbítrio. Não somos iguais aos outros animais, que eles agem por instinto animal. Nós temos o livre-arbítrio, podemos controlar os nossos instintos animais. Então nós somos os reis da terra, temos que governar a terra, mas temos que governar cuidando dela, né? Não é só submeter, mas é também tomar conta da criação de Deus. Dominai todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Então a gente pode se alimentar da criação, da carne dos animais, das plantas, né? Tudo que Deus criou, a gente pode se alimentar disso. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então tudo que Deus criou, como eu disse, era bom. A criação de Deus é perfeita para o seu propósito e toda a obra de Deus é bom, porque Deus é bom.
Então, se Deus é bom, ele não vai criar uma coisa que não seja boa igual a ele. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a terra e depois a manhã. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. O exército não é aquele exército que vai para as guerras, não. O exército é a população, todas as criaturas vivas que existem na terra, né? Então, um exército gigante de criações vivas criadas por Deus. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Então, ele fez tudo em 6 dias. E mais pra frente a gente vai ver que não são 6 dias exatamente, é uma representação. E no sétimo dia ele descansou. Então, não são 7 dias exatamente. A gente tem estudos científicos que comprovam o que está escrito na Bíblia, que o mundo foi criado nesse processo pouco a pouco, né? Essa descrição da Bíblia dos 7 dias é a descrição da evolução do mundo mesmo. Teve o Big Bang, aí começou a ser criada a terra, a água, depois tudo foi criado pouco a pouco, mas não foram em 7 dias, né? A gente está com a inteligência que Deus nos deu, descobrindo como foi o processo que Deus já deu para a gente escrito na Bíblia, mas a gente está investigando e a partir da ciência a gente está descobrindo mais detalhes da obra de Deus. Então não foram exatamente 7 dias, mas a gente representa por 7 dias, e no sétimo dia, no caso Deus criou em seus 6 dias, e no sétimo dia ele descansou, porque é uma comparação com a nossa rotina de vida, rotina de trabalho. Nós temos 6 dias de trabalho normalmente, e no sétimo dia a gente tem que descansar, observar a nossa obra, refletir. A gente não pode trabalhar o tempo inteiro, a gente precisa refletir, conversar com Deus, ter aquele momento de descanso, que é o sétimo dia. A gente dedica esse sétimo dia para a evolução espiritual, para o nosso descanso, para a gente poder se tornar pessoas melhores também. Tendo Deus terminado o sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou. Então, o sétimo dia é para a gente dedicar para Deus, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Deus não cansa, né? Deus é todo poderoso, mas então a gente tem essa representação dos 7 dias para a gente saber que a gente precisa descansar no sétimo dia e dedicar o sétimo dia para Deus. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos. Então ele diz, essa é a história da criação do céu e da terra, e quando Deus criou tudo, ainda não tinha as plantas, ainda não tinha os animais, e aí ele volta para explicar o que ele já descreveu lá em cima, né? Ele descreveu a história em 7 dias e agora ele vai explicar um pouquinho mais os detalhes. Então, tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que o cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, ainda não tinha o homem, Deus pegou o barro, fez a forma do homem e suspirou nessa criatura de barro a vida. Então, ele deu a vida ao homem que veio do barro e que vai governar a criação de Deus, né? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Então a gente vai começar agora a entender o jardim do Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Então Deus colocou o homem lá para viver no jardim do Éden.
O Senhor Deus fez brotar da terra todo tipo de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então ele colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou várias árvores com frutos, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então, o homem foi criado ali no jardim do Éden para tomar conta do jardim do Éden, né? Como a gente falou antes, o homem é o rei da criação, que tem que tomar conta de toda a criação de Deus. Deu-lhe esse preceito. Então Deus disse para o homem: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então não era para ele comer daquela árvore que estava lá no meio, que a gente não sabe qual era o fruto, a gente representa pela maçã. Normalmente, quando a gente faz a representação gráfica, visual dessa árvore, do conhecimento do que é bom e do que é ruim, a gente fala da maçã. Mas não é descrito como uma maçã, não, tá? Vocês não precisam se preocupar de comer maçã, não. Tá certo? Então Deus disse para o homem: pode comer de todo o fruto e de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, morrerás indubitavelmente. Então, com certeza, se você comer dela, você vai morrer. Deus disse isso para o homem. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Então o homem estava sozinho. Todos os outros animais tinham sido criados em grupo, né, em dupla pelo menos, para se reproduzir, e o homem estava sozinho. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. Então Deus tinha criado todos os animais, né, antes de criar o homem. E aí Deus levou para o homem para ele dar nome para os animais. Então, inclusive, tenho um animal aqui. Esse aqui é meu animal. Deus criou ele também, meu gatinho lindo, que o homem chamou de gato, né? Eu chamo ele de Olaf, mas ele é um gato. Dá um oi pro pessoal. Essa aqui é uma das criaturas de Deus que eu amo muito. Vai pra lá, bebê. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais e todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se chamava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então Deus disse para o homem dar nome aos animais, para que os animais fizessem companhia para o homem, porque ele estava sozinho, mas os animais não supriam a necessidade de ajuda que o homem precisava, né? Então Deus viu que não funcionou. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. Ele fez o homem dormir. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. Então ele tirou uma costela do homem, e da costela que tinha tomado do homem, daquela costela que ele tirou do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Então, a partir da costela que ele tirou do homem, Deus fez a mulher. Eis agora aqui, disse o homem, o osso... Aí o homem está falando para Deus, né? Eis agora aqui o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Então a mulher foi tirada do homem, né? Ele chamou ela de mulher. O gato está aqui do lado. Por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então ele diz que o homem precisa da mulher que o completa, né? Para cumprir sua missão de governar a terra, de cuidar da obra de Deus. E na criação, quando tinha Adão e Eva, né, que foi esse primeiro homem, essa primeira mulher tirada da costela do homem, tirada da costela de Adão,
eles estavam pelados, não tinha roupa, como a gente nasce, a gente nem nota que está sem roupa e não tem maldade nisso, porque a gente não enxerga roupa como necessário e nem enxerga nosso corpo como uma coisa impura. Eles estavam lá como crianças sem roupa e não tinham vergonha disso. Eles não tinham o conhecimento do bem e do mal ainda, né? Não tinham comido do fruto do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Existe uma diferença entre inteligência, que a gente é plenamente capaz, que nos foi dada por Deus, e o conhecimento do bem e do mal, que é essa diferença do que é bom e do que é ruim, e do que é certo e errado, o intuito de fazer a coisa errada, enfim. Então, a gente tem inteligência dada por Deus, que nos ajuda a tomar conta da obra de Deus. Depois é que comeram o fruto proibido e eles se enxergam como que estão sem roupa e eles passam a ter vergonha e ter esses sentimentos ruins que a gente hoje tem com outro ser humano que não fazem muito sentido. Então, voltando ao que a gente conversou lá no começo, Deus é o criador de tudo, ele tem todo o poder e ele criou o ser humano, todo o universo, o mundo todo, para compartilhar esse poder dele com alguém. Que ele estava sozinho, tinha todo o poder e queria passar adiante esse poder, o milagre da sua força. E aí ele criou o mundo e criou o ser humano e os seres vivos para vivenciarem esse milagre, né? Então a gente tem a graça da bondade e do amor de Deus de podermos viver no mundo, numa obra perfeita criada por Deus. Então Deus criou tudo que existe, todas as coisas visíveis e invisíveis. E a catequese da criação, a gente estudar a criação, é fundamental para o cristão, porque vai nos responder todas as dúvidas primordiais da existência do ser humano, né? De onde é que a gente veio, para onde a gente vai, as perguntas principais da nossa existência, né? Que são basicamente de onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. Então, a gente vê que tem muita pesquisa científica tentando buscar a resposta para essas perguntas e que sempre voltam para não saber quem criou. E desse não saber quem criou é justamente porque foi Deus e não dá para explicar Deus. Toda a criação, todas as descobertas científicas que a gente descobre porque Deus nos deu capacidade para isso, foi criado por Deus. A gente sempre acaba voltando à resposta que foi Deus que fez tudo, né? E nessas descobertas a gente descobre a perfeição da obra de Deus, porque Deus criou tudo com um padrão, né? Vocês estudarem ciência, se vocês estudarem física, tudo tem um padrão, tem número, tem forma, todas as sequências genéticas dos seres humanos são semelhantes, das vacas são de outro jeito, então tudo tem um padrão criado por Deus. Se fosse um surgimento aleatório, não existiria esse padrão, não teria explicação para a existência desse padrão se não tivesse sido criado por uma criatura perfeita, que é Deus. Então, a gente tem inteligência que Deus nos deu, graças a Ele, para conhecer a obra e reconhecer a assinatura de Deus nessa obra, que essa assinatura é essa perfeição, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Santíssima Trindade, que eu já falei um pouquinho lá em cima. Deus é único, mas Ele se manifesta em 3 pessoas diferentes, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é tudo Deus. Então, ao longo da Bíblia, a gente vai ver que se fala que o Espírito Santo criou alguma coisa, Jesus criou alguma coisa. Todas essas representações de Deus, tudo é Deus,
se manifestam na criação e mostram que Deus está presente desde o começo até o final, quando a gente chegar ao final. A gente não chegou ainda, estamos no processo. E essa criação tem o objetivo de chegarmos à perfeição de Deus. Então, como eu também já falei lá atrás, nós fomos criados perfeitamente, criados de forma perfeita para o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Chegarmos à perfeição. Que Deus esteja em tudo completamente. Então, Deus, que tudo seja Deus em todo lugar. O plano de Deus é Deus estar dentro de nós e nós chegarmos à perfeição de Deus. Então, Deus criou uma obra perfeita, mas nós não somos perfeitos porque o objetivo é esse aperfeiçoamento para chegarmos a Deus. E isso é através de Deus. Então, o processo para chegar à perfeição, que a perfeição é Deus, o caminho é com Deus e instruídos pela Bíblia, como a gente já conversou na semana passada, que é o nosso manual, semana passada não, desculpe, na última live sobre a Bíblia, que é o nosso manual para chegar a essa perfeição. Então, interpretando a Bíblia, a mensagem de Deus na Bíblia, que também não é para a gente fazer o que está escrito ao pé da letra, tá? Tem toda uma sequência histórica, são representações históricas de acontecimentos, a mensagem de Deus. Então, a gente tem que estudar direito a Bíblia para extrair a mensagem e aplicar aquilo na vida da gente para podermos chegar à perfeição. Outra coisa é que Deus é o único que cria. Nós temos a capacidade de transformar a obra de Deus, de produzir o que a gente tem aqui hoje, né? Minha cama, guarda-roupa, o computador, o celular que eu estou usando para gravar essa live. A gente tem a capacidade de produzir essas coisas, mas nós não criamos isso. Porque criar exatamente é produzir do zero. Não tem matéria nenhuma. Deus foi lá e criou do nada. Deus criou o mundo, o universo, as pessoas, tudo do nada. A gente vê também Jesus Cristo na sua vida. A pessoa estava morta e ele dava vida. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a representação em carne de Deus. E ele tinha o mesmo poder que Deus, que é do nada criar coisas novas. Então, ele podia ressuscitar uma pessoa que tinha perdido a vida, assim como ele pode transformar aquelas pessoas que se perderam no caminho, né, que não fazem as coisas corretas. Ele pode transformar o coração dessas pessoas para que elas virem pessoas boas e façam a coisa certa. Então, Jesus tinha essa capacidade ao longo da sua vida, que é um reflexo da capacidade de Deus de criar coisas do nada, do absoluto nada. Deus faz as coisas. Nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar a obra de Deus, no caso a areia, o trigo, o ferro. A gente transforma em outras coisas, mas a gente não cria nada. E, como eu estava dizendo lá em cima, Deus criou um mundo bom e ordenado. Toda criatura de Deus, toda criação de Deus é boa e tem uma ordem. A gente tem uma frequência que as coisas têm que acontecer de determinada forma. A organização da matéria é de determinada forma e a gente hoje descobre na ciência esses padrões. Então, tá tudo muito organizado, é tudo perfeito para funcionar do jeito que funciona. Então, existe uma medida, existe um número, existe um peso. E a nossa inteligência que Deus deu, que é parte do intelecto divino, ela serve para entender o que Deus diz através dessa criação, né? A gente tem que enxergar a criação de Deus, enxergar o mundo em volta para entender a mensagem de Deus. Então, uma vez que a criação foi feita por uma criatura divina, uma criatura bondosa, foi feita por Deus, que é todo o amor e toda a divindade, ela não tinha como ser ruim. Para o ser humano, foi destinado o papel de cuidar dessa criação, de cuidar bem, cuidar com inteligência, cuidar mantendo a obra de Deus.
Um outro tópico que a gente vai discutir um pouquinho agora é que Deus ultrapassa a criação, mas ele está presente nela. Então, Deus é maior do que tudo que ele criou. Deus criou a gente, mas a gente é um pedacinho. Deus criou o mundo, mas é um pedacinho. Deus tem capacidade de produzir tudo, de encerrar tudo do nada. E ele é muito maior do que tudo que ele criou. Então, Deus é o Todo-Poderoso. Manda em tudo, né? Mas ele está em tudo. E ele não criou essa obra, nós, seres humanos, o universo, e deixou pra lá, pra gente viver como quiser e foi fazer outra coisa, não. Ele está presente em toda a nossa história. Então, ele está acompanhando o que a gente faz, ele tem um plano para as nossas vidas e para a humanidade. Existe um plano que a gente não conhece, que a gente não tem capacidade de conhecer ainda, até chegarmos a ele. Então a gente só vai saber o plano de Deus, entender as coisas boas e as coisas ruins que nos acontecem quando a gente voltar para Deus. Quando chegarmos a Deus é que a gente vai ter as respostas de qual era o plano, por que certas coisas aconteceram nas nossas vidas. Então, Deus é gigante, tem um plano perfeito e ele permite, através do livre-arbítrio, então nós temos liberdade para fazer parte dessa obra de Deus, desse plano de Deus, atuar nesse plano de Deus e ajudar a alcançar esse plano de Deus. Nós temos a liberdade de tomarmos as nossas escolhas para chegarmos à perfeição e para alcançar esse plano de Deus. O plano de Deus está pronto lá, está escrito, vai acontecer, mas nós podemos atuar positivo ou negativamente nisso. Cabe a nós escolhermos se nós vamos seguir a Deus e ajudar a construir a obra de Deus e chegar ao plano de Deus, ou se nós vamos atrapalhar, priorizando as nossas vontades individuais, as nossas, sei lá, se a gente vai fazer coisa errada, se a gente vai viver de qualquer jeito, ou se a gente vai ser protagonistas nesse plano de Deus. E isso é muito bom, você ser protagonista do plano perfeito de Deus. Eu gostaria muito. Estou me esforçando muito para isso, não sei vocês. Então, vamos ver. Deus sustenta e conduz a criação, como eu estava dizendo. Ele não nos abandona, ele está presente, ele está nos acompanhando, ele nos fornece tudo o que a gente precisa para chegar a essa perfeição. E cabe a nós decidirmos se vamos ou não contribuir com essa obra de Deus. E aí a gente vem àquela clássica pergunta: se Deus é o dono de tudo, se Deus manda em tudo, se Deus controla tudo, está em todo lugar e sabe de tudo, por que acontecem as coisas ruins? Por que existe o mal? Essa parte é muito difícil de o ser humano entender. Por quê? A gente tem, como eu falei antes, somos obras imperfeitas. Fomos criados perfeitamente, com todas as condições para chegarmos à perfeição, mas ainda somos imperfeitos. Nosso objetivo é alcançar a perfeição, mas a gente ainda está no caminho para isso. Então, vamos ter uma série de obstáculos ao longo das nossas vidas que vão testar a nossa fé, testar a nossa força para chegar aquele objetivo que é a perfeição, a obra de Deus. Então o mal é a nossa escolha errada. Deus confiou na gente para governar o mundo, para viver no mundo e para contribuir com a obra dele. E o mal, as coisas ruins que acontecem, são as escolhas erradas que a gente faz, que a gente tem liberdade. Então Deus é tão perfeito, confiou tanto na gente que ele deu liberdade para a gente agir do jeito que a gente achar correto, que a gente quiser. Então a gente tem essa capacidade de decidir sobre as nossas atitudes e as consequências boas ou ruins são justamente essas dificuldades para chegar a essa perfeição. Então a gente tem que buscar em Deus resposta para as coisas que a gente não sabe o que fazer, não sabe qual é o caminho certo para seguir. A gente tem que
buscar na Bíblia, buscar na Palavra de Deus o caminho e usar a nossa liberdade da melhor forma possível. Eu acho que a mensagem de hoje é essa. A gente tem que caminhar juntos, nos fortalecermos na nossa fé para chegar a essa perfeição e para levar a humanidade para essa perfeição. E eu vou abrir para perguntas, se tiver, se alguém quiser se colocar, se alguém quiser também entrar na live com vídeo para falar alguma coisa, completar alguma coisa, a hora é essa. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas fico aqui para responder alguma coisa, tá? Tô vendo aqui os comentários, muita gente concordando. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada por vocês terem acompanhado. Espero que vocês continuem acompanhando essa caminhada nossa, que agora a gente está afastado fisicamente, mas estamos mantendo esse trabalho de catequese à distância, com o objetivo de manter esse vínculo com Deus e, nesse momento tão difícil, fortalecer a nossa fé, que é o que vai nos ajudar a superar essas dificuldades, né? Então, precisamos da colaboração dos pais, dos responsáveis, para que nossas crianças possam se manter nesse caminho, para construir uma personalidade, o espírito e alcançar essa perfeição e alcançar a obra de Deus e nos ajudar nesse caminho para a gente alcançar essa obra de Deus. Então, precisamos da colaboração dos pais e dos responsáveis. Agradeço todos que estão acompanhando, que estão ajudando como podem. E vamos juntos manter esse trabalho. Eu acho que eu fico por aqui hoje. Vamos divulgar as atividades para os catequizandos no WhatsApp, tá? Quem quiser saber o canal que a gente tem no YouTube, o grupo do Facebook, que também estão ficando alguns vídeos lá. O catequista Jair está sempre fazendo material. As outras catequistas estão usando o YouTube, estamos usando o Meet. Todas as ferramentas que a gente está encontrando que possam ajudar nessa missão, a gente está fazendo uso. Depois vou tentar divulgar um pouco mais as outras ferramentas. Agradeço a presença de todos novamente e ficamos juntos, tá bom? Tudo de bom pra gente, que a gente consiga superar esse momento difícil, mais essa dificuldade, tá bom? A gente tem um canal no YouTube, eu tô vendo aqui que a Renata perguntou, deixa eu verificar aqui. Catequese Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista. Todos os nossos canais, nossas ferramentas, a gente usa essa fórmula mais ou menos. O canal no YouTube é NSA, que é nossa, né? Ponto, Senhora do Rosário da Boa Vista. Aí no Facebook também é Catequese da Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista, Recife, Pernambuco, que é específico, né? Porque tem outras Nossa Senhora do Rosário também em outros lugares. Mas eu vou mandar tudo lá no WhatsApp, mando aqui no Instagram também, vou compartilhar para vocês poderem acompanhar, tá bom? Obrigada, pessoal. Tenham uma tarde abençoada, uma semana abençoada e uma vida abençoada. Tudo de bom pra gente. Beijo no coração, um grande abraço e até a próxima.